Boa noite, a paz para todos meus irmãos. Quero trazer para vocês hoje a biografia do cantor Jair Pires, contando a história do cantor, de todos os CDs que ele gravou e também da parceria com a dupla Jair e Osana. Vocês vão conhecer os LPs de todas as gravações do cantor, o saudoso Jair Pires. Deixe seus comentários aí, se inscreva, me ajude a crescer esse meu trabalho, que o YouTube possa reconhecer e que possa mandar mais vídeos para vocês. Obrigado pela atenção e vamos ouvir agora Jair Pires. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Hoje eu quero trazer para vocês a biografia do cantor sacro Jair Pires, que marcou e marca gerações. No início da sua carreira, de 1956, escrevendo músicas evangélicas, formando na época a dupla com a sua esposa, na época Jair e Osana, tendo notoriedade nacional com o disco lançado Alma Cansada, de 1968, a qual vendeu milhares de cópias e muitas almas aceitaram Jesus através das suas melodias, a qual, com a faixa título escrita por Jair, tornou-se um dos clássicos da música cristã no Brasil. Jair Pires nasceu no dia 16 de dezembro, na cidade de São Gabriel da Palha, em 1937. E voltando a falar da dupla Jair e Osana, eles gravaram no começo da sua carreira um compacto de 38 rotação, o primeiro, e mais 5 compactos. E um pouco mais para frente, já conhecido pelas rádios e pelos milhares de crentes, ele conseguiu gravar, os dois conseguiram gravar na época de 1967 o primeiro LP por título Poder do Alto. Naquela época fez um estouro. O Senhor tem abençoado poderosamente a dupla, que venderam muitos LPs e muitas pessoas conheceram a dupla Jair Pires através dos rádios, através das cidades que eles iam de carro para cantar nas igrejas. E um pouco mais para frente, e completando aqui o segundo disco, depois ele fez mais um disco de sucesso e gravou mais ou menos a dupla 20 discos, 20 álbuns. Diz o testemunho do cantor, na época, quando ele, antes de ser cantor, ele passou um sofrimento muito grande na sua vida para poder alcançar. Ele contando o testemunho dele, quero contar só um pedacinho aqui para concluir o restante. E falando um pouquinho da sua trajetória, dessa biografia que estou fazendo do cantor Jair Pires, eu tenho assistido seus vídeos, tenho assistido seus testemunhos, e falando um pouquinho do seu testemunho, Jair Pires tem passado um sofrimento muito grande na época, no meio de sua família, sem pai e sem mãe. Foi expulso de casa, correu, fugiu, porque o pai queria matá-lo, e o pai tentou matar sua mãe e todos os seus irmãos, e ele teve de fugir da sua cidade, ainda pequeno, com mais ou menos 6, 7 anos. Ele foi para outra cidade para mendigar, pedir o pão para sobreviver. E contando a sua história, ele falando claramente um pouco mais para frente, muitas pessoas humilhavam, ele pedia comida e as pessoas realmente, alguns talvez dava para ele, mas outros não davam. E ele então começou a comer comida do lixo. Mais para frente ele se tornou um jovem da parte do mal.
porque não tinha apoio de ninguém, porque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém na época para ajudar ele. Não tinha ninguém para ajudar ele. Então ele foi para um caminho errado, um caminho de espinhos, um caminho de tortuoso, e conheceu muitas pessoas pro lado do mal e se tornou um ladrão, se tornou um viciado para poder sobreviver. Mas ele não tinha Deus, não conhecia Jesus. Um pouco mais para frente, quando ele se converteu numa praça, sendo perseguido pelos policiais que tentavam matá-lo, porque eles foram fazer um assalto e realmente foi denunciado, e os policiais fizeram um circo para prendê-lo, e ele escapou, e até naquela praça ali conheceu os crentes cantando os hinos da harpa cristã, e conheceu um pastor que falou para ele que Jesus ia conversar com ele, ia falar com ele, e ele poderia entrar numa igreja, que Jesus estava lá esperando ele. Esse era um relatório que ele falou no seu testemunho, ainda continua. Completamente sem direção, foi para a igreja. Ali Deus fez uma obra gloriosa na vida dele. Jesus tocou no coração do pastor, o pastor pregou a palavra, o evangelho para ele, e ele aceitou Jesus como seu único salvador. Depois que ele aceitou Jesus como seu único salvador, ele começou a escrever louvores da sua autoria na década de 50. E depois conheceu Osana e fizeram uma dupla, casaram, e muitas almas aceitaram Jesus. Então, na continuação aqui, eu estou fazendo aqui a biografia do cantor. Em 2007 teve um acidente cerebral. Em 2008, aos 70 anos, no Rio de Janeiro, no 12 de março de 2008, sepultado no cemitério Jardim da Saudade. Deixou a senhora Ângela Pires, a sua atual esposa, com quem teve um filho, Jair Pires Filho. E voltando a falar para terminar, ele cantando já solo, depois que separou da dupla Osana, Jair Osana, ele gravou 39 álbuns solo e fez grandes sucessos inesquecíveis, com A Alma Cansada novamente, e O Pecado Não Dói, Bate Bate Coração e Igreja Velha, e outros muitos sucessos ele fez. E nesse momento, para terminar essa biografia do cantor hoje quero deixar para vocês que se inscrevam no meu canal, para que eu venha colocar outro cantor, que o YouTube possa enviar mais vídeos para vocês, e que vocês possam enviar esse comentário, essa biografia do cantor Jair Pires para outras pessoas. Muito obrigado pela atenção. E o próximo cantor que eu vou trazer para vocês, Matos Nascimento, falando da sua trajetória, da sua biografia, com seus belos discos e hinos espirituais. Muito obrigado. Dinheiro é uma benção, oh, meu amigo, com as pedras que me atiram. Jesus, alma cansada, não, o pecado não dói, não vida do homem sem Deus. Igreja, preciso pensar mais em lhe dar o endereço da igreja.